Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que momento você está estudando, né, vendo essa videoaula, mas bons estudos para vocês. Então, olha só, ontem nós começamos a estudar sobre simbolismo, né, tivemos interação no WhatsApp. Nós começamos a entender um pouco, né, o que é esse simbolismo. O simbolismo mesmo, né, nos remete à ideia da palavra símbolo. E sim, né, até foi falado lá na aula, né, alguém falou sobre que lembrava símbolo, né, se teria alguma coisa a ver, e tem sim, tem a ver, porque o simbolismo ele vai utilizar muito as simbologias presentes nos elementos da natureza, nos elementos sentimentais, certo? A subjetividade para entender e justificar a dor, o sofrimento, qualquer aspecto da vida, certo? O simbolismo é um movimento literário que ele ocorre na poesia, e essas poesias no simbolismo vão estar repletas então de simbologia mesmo, certo? Pela subjetividade das coisas, eles vão tentar explicar, retratar, certo? Expressar o que eles sentiam naquele tempo. Simbolismo ocorre aqui na segunda metade do século XIX, viu, meninos? Ele é contemporâneo do parnasianismo, que a gente acabou de ver. Porém, o simbolismo, ele chega aqui agora totalmente contra o que era pregado no realismo, no naturalismo e também no parnasianismo. O simbolismo ainda assim vai usar na sua poesia a perfeição formal, a busca, né, por retratar nas suas obras a linguagem culta, mais formal, também continua, vamos dizer, é semelhante ao parnasianismo nesse sentido. Tem a preferência por soneto também, maioria das obras, na maioria dos autores. Mas o que vai diferenciar ele aqui é que ele vem contra, certo, toda essa objetividade, esse cientificismo que foi pregado aí no realismo, no naturalismo, certo? E até no parnasianismo também, certo? Aqui no simbolismo eles não vão tentar explicar tudo pela ciência, não é tentar, eles não vão se preocupar em explicar e usar tudo pelo cientificismo, certo? O que lá no realismo só se interessava o que poderia ser provado na prática, aqui não. O que interessa para eles é a subjetividade, para eles se expressarem, certo? Para eles até justificarem algo que eles quisessem, certo? Visto que nesse momento aqui do simbolismo, na segunda metade do século XIX, já aconteceu o boom das indústrias, né, que a gente viu lá a Revolução Industrial, lá no realismo teve, lembram? No contexto histórico. Aqui já passou um tempo, já há bastante desigualdade social, que já era também, né, vista lá no realismo, naturalismo, só que aqui, como tem essa visão pessimista do homem, né, na sociedade, e o simbolismo vem para olhar o subjetivo e denunciar ou até estancar um pouco essa dor, né, dessa visão pessimista que o homem vivia nessa época, através das suas obras, tá bom? Então vamos lá. Aqui primeiramente o simbolismo em contexto, já falei um pouquinho, mas vamos lá. Então, como eu disse, o simbolismo ele surgiu na segunda metade do século XIX, foi um movimento de reação às teorias positivistas e deterministas, né, que estavam lá contidas no realismo, no naturalismo, no parnasianismo, certo? Porque na concepção dos simbolistas, certo, essa visão tão positiva, tão determinista nas obras, promovia então na literatura e nas artes uma visão mecanicista do homem do universo, certo? Para os simbolistas era isso. Os simbolistas olhavam as obras do realismo, do naturalismo, do parnasianismo, por exemplo, via que era permeada, né, repleta de teoria cientificista, positivista, determinista. Então eles olhavam e falavam assim, não, isso aqui é uma visão muito mecânica, certo? Muito concreta de algo que para eles não objetivava, vamos dizer, representar o ser humano, a alma, as coisas da vida em si, certo? De uma forma, vamos dizer, tão ampla, certo? Para eles, a subjetividade era ideal
se expressar, certo? Na Europa, os simbolistas, ao se posicionarem contra a ciência e o cientificismo, procuravam afirmar a primazia do mistério e da transcendência sobre o mundo objetivo, certo? Então, assim, eles queriam, sim, desvendar esses mistérios por meio do subjetivismo. E essa palavra transcendência, gente, é muito ligada ao simbolismo, tá? Podem ligar, transcendência e simbolismo. Por quê? Transcendência, então, no simbolismo, ela é, vamos dizer assim, o lema do simbolismo, porque é muito sempre essa ligação do material com o espiritual, certo? Plano material, plano espiritual, o plano real, o plano ficcioso, a fantasia, certo? Então, sempre esses elementos estão em consonância, certo? Ora estão falando da realidade, mas estão buscando ali símbolos do misticismo, do ocultismo, da natureza, para relatar o que eles quisessem relatar sobre a realidade. Então, por isso que a transcendência é um lema aí do simbolismo, tá bom? Então, para retratar esse mundo objetivo, esse mundo que nós vivemos, eles recorriam a essa transcendência, né, através dos mistérios da ficção, do espiritual, tá bom? Resgatando a subjetividade romântica, certo? Porque lá no romantismo tinha muita subjetividade. Quando o realismo chegou, a gente sabe que então inaugura uma nova forma de pensar, certo? Que era a científica. O simbolismo chega depois, né, desses três movimentos e retorna, assim, com a subjetividade romântica, certo? Então eles voltavam para esse mundo interior e para o acesso a níveis mais profundos da mente humana, dos quais fazem parte os sonhos, os devaneios e a loucura. Nós vamos entender como que isso funciona aqui quando nós formos analisar alguns poemas, tá? Enquanto, por um lado, herdaram dos parnasianos o apreço pela forma, certo? Foi o que eu falei. O que tem aí de característica comum com o parnasianismo é toda essa formalidade na construção dos textos, né, dos poemas. Por outro, recusaram a separação entre objeto e sujeito, ou seja, o assunto e o artista. Na concepção que tinham, o objetivo e o subjetivo se fundem em razão de afinidades, certo? No que para o parnasianismo, certo? Tinha que ser totalmente separado, certo? O real é real, o ficcioso é ficcioso, certo? Tinha que estar tudo separado lá no parnasianismo. Aqui no simbolismo, são coisas sim que são diferentes, mas que elas se completam, certo? Elas têm mesmo que se fundir, certo? Porque ora há diferenças e ora há afinidades, certo? O simbolismo então pregava isso. Então, na concepção que tinham, o objetivo e o subjetivo se fundem em razão de afinidades, de correspondências misteriosas entre o mundo e a alma, certo? Então, para eles tinham sim toda essa ligação, o mundo físico com o mundo espiritual, para eles tinham ligação sim, e deveriam ser sempre levadas em consideração essas duas, certo? Essas duas fusões. A aversão ao mundo objetivo e a busca da totalidade, do transcendente, expressam, no contexto em que se desenvolveu a arte simbolista, um mal-estar e um desencanto profundos em relação aos valores e aos ideais baseados em concepções como o materialismo e o cientificismo vigentes, né? Que é o que eu acabei de falar aqui. E então, o que a gente entende agora, né, como foi esse contexto, a gente pode também passar aqui para o simbolismo no Brasil, certo? Como que surgiu? Como foi falado na aula de ontem, nós entendemos que o simbolismo surgiu lá na Europa, certo? Aí ele chegou lá em Portugal e depois veio aqui para o Brasil, certo? Bem semelhante aos demais movimentos literários que fizeram também esse mesmo percurso, né? Deu um boom lá na Europa e depois nós recebemos também essa vertente artística. Então, o movimento simbolista no Brasil surgiu após esse movimento começar na França, em uma época em que os artistas franceses estavam reflexivos acerca das suas produções. Na Europa, o responsável pelo início do simbolismo foi o poeta francês Charles Baudelaire, com a sua obra As Flores do Mal, de 1857. Esse movimento foi adotado pelos autores brasileiros, porém não teve tanta força como teve o parnasianismo no Brasil. E o simbolismo foi o modernismo. E o simbolismo, ele até
não teve tanta força aqui no Brasil porque eles consideravam esse movimento literário muito excêntrico, certo? Muito fora da casinha, porque já estava acostumado com o cientificismo, com tudo provado na prática, certo? De forma positiva. E de repente, quando surge um movimento em que as obras literárias, as obras artísticas, o que eles falavam, vinham, ora estava na realidade, outra hora estava no mundo ficcioso. Então, assim, eles acharam muito excêntricos, né, fora aí da casinha. Então, foi uma das coisas, né, esse foi um fator também que contribuiu para não ter tanta força como o parnasianismo. Mas não deixa de simbolismo, gente, até hoje ter fortes obras, ter autores bem conhecidos, certo? Não deixa de ter, certo? Ele foi importante também, só não teve tanta força quanto o parnasianismo. O simbolismo no Brasil surgiu como influência para o teatro e as artes plásticas, além da literatura. Seu marco no país foi em 1893, quando o poeta Cruz de Souza publicou as obras Missal e Broquéis. Cruz de Souza, João Cruz de Souza, que é o nome dele, ele foi um poeta negro, certo? Lá de Santa Catarina. A gente vai ver um pouquinho dele depois. Ele é muito importante, é um autor muito importante do simbolismo, tá? Então, se você tiver em um vestibular, se falar de simbolismo, olha, vamos dizer que 50% aí vai ser uma obra de Cruz de Souza. Meio a tantos artistas, né, autores, Cruz de Souza aí pode ser metade aí da probabilidade de ser uma obra dele, porque ele foi muito importante, tanto para culminar, né, para dar o início aí, o marco inicial para esse movimento aqui no Brasil, quanto também suas obras, né? Quando a gente fala de simbolismo, as obras mais conhecidas são as dele, tá? Mas tem outros, a gente vai ver também, falar um pouquinho de outros. O simbolismo no Brasil e no mundo chegou a ser considerado como um movimento inimigo da sensibilidade, da instrução e da descrição objetiva, certo? Para os adeptos desse movimento, a arte deveria focar nas verdades absolutas. Então é isso, o que vinha pregado no realismo, que vinha pregando, né, no realismo, naturalismo, de que tudo tinha que ser provado por verdade absoluta, pelo empirismo, né, científico. Então, quando eles se depararam com o simbolismo, então eles falaram assim, meu Deus, isso aqui está totalmente assim, fora de sensibilidade real, certo? Fora de uma descrição objetiva da realidade. Então, teve esse choque aí. O declínio do simbolismo, né, no Brasil deu-se com o surgimento do movimento modernista, né, que a gente vai ver agora no terceiro ano, no começo da década de 1920. Olha que a gente já está aqui bem pertinho, né, da atualidade. O modernismo de 1922 foi um movimento cultural de grande repercussão que influenciou a classe artística brasileira, cujo motim desencadeou-se a partir das novas tendências das vanguardas europeias, também influência da Europa aqui no Brasil. Sobressaiu-se ao simbolismo no Brasil e aos demais movimentos anteriores, apresentando novas linguagens modernas com enfoque em elementos da cultura brasileira. Por que eu coloquei esse pontinho aqui do modernismo aqui, mesmo falando de simbolismo? Porque tem muitos autores que vão estar aqui no simbolismo, mas eles também vão ser nomeados aqui no modernismo. Porque como o simbolismo está aqui bem no finalzinho do século XIX, e o modernismo aí vai culminar no início do século XX, vem até a fase do pré-modernismo, né? E essa fase do pré-modernismo, ele tem esses autores e obras ali que umas são bem características do simbolismo, outras são bem características desse estilo que já ia vir vigorar com força, que é o modernismo. Então eu quis deixar bem claro aqui para vocês, certo? O simbolismo ele teve esse declínio, né? Que depois deu lugar ao modernismo. Então algumas obras, alguns autores perpassaram aí para o pré-modernismo até chegar aqui, tá? Depois, na próxima aula eu vou falar sobre Cruz de Souza, vou deixar isso aqui para a próxima aula, tá? Até porque o vídeo não tá muito bom, eu tenho que organizar, tenho que ver o que está acontecendo com o meu fone aqui, com o meu microfone, porque eu sei que tá chiando, gente, mas é o único jeito que tinha para gravar, tá bom? Então, assim, os meios de circulação nessa época aqui, gente, já tinha público leitor aqui no Brasil, tá? Os que liam eram as pessoas, o público, né, pertencentes às camadas médias e altas da sociedade. A outra população, né, grande parte da população ainda era analfabeta, mas como já tinham leitores,
Então essas obras já foram divulgadas e publicadas, certo? Esses poemas, essas obras simbolistas, foram publicadas, né, em livros, revistas, jornais, foram divulgados em rodas literárias, certo? E aqui também, por meio desses meios midiáticos, revistas, jornais como Folha Popular, né, lá do Rio de Janeiro, teve então também um grande manifesto simbolista, né, de autoria de vários poetas ali que tinham essa estética como lema, né? Como eu falei, o Cruz de Souza, que é muito importante, o Emiliano Perneto, Oscar Rosas e o Bernardino Lopes. Eles fizeram então o manifesto, né, a divulgação desse manifesto simbolista, o que contribui então para a divulgação e disseminação dessa nova estética literária, tá? Quando foi dar aí início mesmo a esse simbolismo, que ainda aqui era contemporâneo do parnasianismo. E nas numerosas e efêmeras revistas que lançaram em diversos estados brasileiros, os simbolistas realizaram experiências com a imagem, as palavras, certo? Olha só, sempre imagens, palavras que nos dão sugestões táteis, que nos dão sugestões sentimentais, essas imagens que podem ser símbolos, tanto lá da antiguidade clássica quanto da natureza, certo? Para falar algo, contribuindo assim para o aprimoramento gráfico das publicações e para a criação de um clima pré-modernista. Porque aqui vai ser tanta simbologia, vamos dizer assim, um excesso de arte que vai contribuir, aqui o simbolismo vai contribuir algumas obras para a época, né, a era pré-modernista, que é o que eu falei agora, tá bom? Então, por hoje é só. Na próxima aula, nós vamos ver obras, tá? Vamos ver essas obras, eu vou falar um pouquinho delas para vocês, porque faz parte do simbolismo. Nós vamos ver sobre Cruz de Souza um pouquinho e vamos interpretar uma das poesias de Cruz de Souza, para vocês entenderem melhor esse movimento literário, tá bom? Bons estudos e até mais!